Voltamos para o nosso segundo bloco, falando sobre o método fonovisoarticulatório, ou método das boquinhas, desenvolvido pela fonoaudióloga e psicopedagoga Renata Giardini. Renata, a gente passou o primeiro bloco inteiro falando de questões adjacentes ao método, agora vamos esmiuçar efetivamente como funciona o método das boquinhas. O método das boquinhas é o próprio nome, que foi apelidado pelas crianças. O nome fonovisoarticulatório é o nome científico. Então, vamos lá. Fono, porque é som da letra, tá? O fonema. Certo. Então, por exemplo, a letra L, ela se chama L, mas o som que ela faz quando eu vou falar uma coisa começada com L, por exemplo, é L, tá ok? Lata, lápis. Tá? Este é o som, então é fonema. Ele é viso porque se enxergam, né? Bocas se enxergam, grafemas que eu posso registrar, letras, tá? E ele é articulatório, isto é, a boquinha em si, o gesto articulatório. Então, eu vou dar o exemplo do L, como eu disse, tá? O nome da letra é L, o som é L, e a boquinha que se faz é L. Tá? Eu ergo a linguinha. Isso é muito fácil, porque isso é concreto, a criança vê. Tá? Então, eu associo essas três coisas. Quando a criança vai escrever, ela presta atenção na boca que ela está fazendo e ela traduz uma coisa concreta para uma letra. Em que medida isso facilita o aprendizado no caso da criança disléxica, por exemplo? É mais fácil a ela associar esses três aspectos, o fono, o visual e o articulatório, do que aprender o ser alfabetizada de... Sim, pelo fato, né, de que é uma coisa multissensorial, né? Então, quando eu estou acessando vários canais de aprendizagem, principalmente eu estou lidando com o hemisfério direito, né, que ele é sensorial, como a gente já disse. E o fato de ser sensorial faz com que ela tenha uma aprendizagem num âmbito um pouco maior do que o decorar letras, como a maioria das escolas vem recitando esse alfabeto, né? E principalmente porque é uma coisa prática, né? Porque quando você está aprendendo a escrever, você está falando a palavra e você está traduzindo um código em outro. Então, fica muito simples, né? É uma coisa natural. Quando eu começo a ensinar isso, o professor fala, mas isso daí eu já venho fazendo faz tempo. Eu falo isso, eu não inventei nada, né? Eu só formalizei coisas de uma maneira simples, né? Quem inventou a boca foi Deus, né? Que todos nós temos. Eu estou fazendo uso, né, de alguma coisa que é primordial no ser humano, que é a boca. A boca é a primeira coisa que o indivíduo utiliza para aprender. Ele suga, né? Ele começa a falar. Então, a boca é a fonte de aprendizagem primordial que eu estou utilizando para a aquisição da leitura escrita. Certo. Então, eu vou pedir que você pegue essa caixa que você trouxe, é um jogo, né? Sim, sim. Parece que tem mais jogos aplicáveis a esse método que você desenvolveu. Sim, os jogos, né, saíram muito recentemente, são 13 jogos. Mostra, né? ali para aquela câmera ali, ó. Isso. Aí o nosso câmera vai lá fechando. Enquanto isso, você pode ir explicando. Esse é o lince de boquinhas. O jogo lince é um jogo que existe em vários, né, formatos aí. Especificamente esse jogo lince e todos os outros jogos, né, eu não trouxe, era muito volume, né, mas tem dominós, tem lotos, tá, tem caça-palavras, né, tem quebra-cabeça, que vão ser usados com boquinhas para o indivíduo conseguir aplicar e treinar. Então, esse especificamente, o lince, ele é usado não só para treinar, como é usado para avaliar, tá? Posso colocar aqui? Pode sim. Então, o jogo lince, ele tem 20 maneiras de jogar, que a gente tem nas instruções aí. Essas 20 maneiras, que são o diferencial desse lince específico, elas vão te dar condições de avaliar todos os pré-requisitos necessários para se ter uma alfabetização. Então, enquanto eu estou jogando, eu vou vendo o que está falho na criança para eu poder trabalhar. Tá? Então, por exemplo, um clínico, um fonoaudiólogo, um psicopedagogo pode usar isso na clínica. Ou um pai, né, começa a jogar e vai trabalhando com o filho essas áreas mais defasadas. Né? O meio lúdico, não é? A gente citou alguns jogos aqui. É a melhor forma de desenvolver o método das boquinhas, de aplicar o método das boquinhas? Existe o lado formal do método, né, que os livros, depois a gente vai mostrar, eles contemplam esse lado formal. Mas, assim, a boquinha, como é tão natural na criança, né, ela passa a fazer parte do lúdico o tempo todo. Né? Então, os jogos vieram exatamente para atender essa demanda da sala de aula, que tem muitos espaços que precisam ser utilizados
trabalhar dos jogos, né? Para sair do esquemão lousa, caderno, né? Então, para eu trabalhar com Boquinhas, eu não preciso estar dentro da sala de aula, né? Basta eu entender a ferramenta Boquinhas e utilizar ela em qualquer lugar que eu tiver, né? Eu posso trabalhar Boquinhas no pátio, eu posso trabalhar Boquinhas dentro do carro, né? Sentada no chão, não precisa ter caderno, lousa. E o lúdico aí, no caso, fizemos os jogos, né? Para facilitar um pouquinho a dinâmica aí da sala de aula, né? E eu acho que prende mais o interesse, a atenção da criança, né, diante de um brinquedo, de um jogo, né? De O algo prazer, lúdico. né? O prazer está muito relacionado à aprendizagem, né? Se você não associa alguma coisa que faça sentido e que dê prazer, né? A coisa fica muito difícil, né? Alfabetizar não é o bicho de sete cabeças, né, que está acontecendo no Brasil hoje, né? Pra você ter uma ideia, tem crianças que falam para mim, né? Ô tia Renata, não é possível que aprender a ler seja isso. Eu falo, por que você está falando para mim que não é isso? Porque é muito fácil isso, né? Então, foi plantado na cabeça da criança que aprender a ler e escrever é uma coisa muito complicada. E não é uma coisa complicada, né? Então, é preciso que se desestigmatize isso, para que a gente possa produzir um país, né, com crianças leitoras, né? Então, Boquinhas tem feito isso. Gira as resistências e nada melhor do que um aprendizado agradável, com prazer, Sim. como a gente... Para ambos, para o professor e para o aluno, Claro. né? Isso precisa ser... Bom, nós vamos falar agora de alguns livros que a Renata trouxe aqui. E, Renata, eu peço que você, enquanto eu mostro aqui no nosso vídeo, você explique a função, por que ele foi escrito, enfim, o papel de cada um desses livros que você trouxe. Então, não vou formalizar. Embora no projeto piloto que foi desenvolvido, nós tivemos, assim, 87% das crianças de 5 anos finalizaram o ano letivo alfabéticas. Tá? Só de você trabalhar os pré-requisitos, né? Certo. Tenho esses outros... Ele tem CD. Dois aqui também são parceiros, esses dois aqui. Isso, um é do professor, o da sua direita, e o da esquerda, o espiral, é o do aluno. Certo. Esse é o livro de alfabetização, esse que está o grande tchan no Brasil aí, né? Porque é usado para alfabetizar. Então, até os 3 primeiros anos iniciais do ensino fundamental, você utiliza, você formaliza a alfabetização. E ele vem com... Isso aqui é um... É um CD. É um CD. O verde também tem o CD. Certo. Tá? Que são as boquinhas, os articulemas, o som, né, da boquinha pronunciando. O verde tem exercícios além das boquinhas. Certo. E esse aqui, Método das Boquinhas, Alfabetização e Reabilitação dos Distúrbios da Leitura e da Escrita. Esse tem um teórico que está esgotado, eu não trouxe porque está esgotado, Certo. que foram os primeiros que foram lançados. O teórico, tá, que está esgotado, é a fundamentação teórica. Este é um caderno de exercícios para reabilitação. Esse foi o que, vamos dizer assim, teve um alcance muito grande a nível nacional. Então, é para adultos, é para indivíduos que trocam letras, né? Como eu falei, é para os distúrbios. Então, são só exercícios para você aplicar com o indivíduo que está apresentando dificuldades aí.